Oi, pessoal, boa noite. Então, hoje vamos dar sequência às nossas aulas online e o tema que eu vou trazer hoje para vocês é a ação rescisória. Esse tema é um tema bastante importante e que eu tenho percebido que nas últimas provas da OAB ele tem sido cobrado na primeira fase, então resolvi preparar essa aula sobre o assunto. No caso, a ação rescisória ela vem prevista lá no 966 do CPC. Esse artigo ele é considerado taxativo, então as hipóteses, os incisos que vem na sequência desse 966, somente naqueles casos será permitida a ação rescisória. Por quê? Em primeiro lugar, nós temos que pensar o seguinte: para que serve a ação rescisória? Ela serve para restringir, modificar, anular uma decisão que já transitou em julgado. Então, vocês veem a força da questão. A decisão já fez coisa julgada material, já fez coisa julgada formal e simplesmente através da ação rescisória eu vou conseguir ultrapassar essa barreira da coisa julgada e reapreciar a questão desde que ela esteja inserida em um dos incisos do 966 que nós vamos ver na sequência. Eu quero só que vocês atentem à importância do tema, porque no momento que eu tenho uma coisa julgada, eu tenho uma garantia fundamental do homem e do cidadão que está lá no artigo 5º da Constituição Federal. Então, tem que ser alguma coisa muito forte para poder passar por cima dessa coisa julgada e revisar aquela decisão que foi proferida. Muito bem, então, se eu vou seguir as hipóteses do 966, eu tenho lá no inciso 1º, então no caput diz ali, a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando? Primeiro, se verificar que foi preferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Bom, esse primeiro inciso, ele traz que a decisão foi proferida com alguns autores chamam de fraudes do juiz. Então, foi proferida com o juiz que ele prevaricou, ou que cometeu a concussão, ou ele foi corrompido, né? Então, os três defeitos esses, então, prevaricação, concussão e corrupção do juiz, eles configuram tipos penais, né? Então, a gente pode se socorrer lá da legislação de direito penal, do Código Penal, para saber exatamente qual é a figura típica desses três verbos, né? Então, são tipos penais em que pode se inserir um servidor público. E aqui o juiz é considerado como servidor público. Então, o juiz que proferiu uma decisão e incorreu em um desses, vamos dizer, vícios, que não deixam de ser tipos, não deixam de ser crimes, se a gente vai analisar pelo direito penal, essa decisão é perfeitamente rescindível. Segundo lugar, o inciso 2 diz: se a decisão for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente. Então, aqui seria o caso do juiz parcial, né? Do juiz impedido ou do juiz incompetente absolutamente, tá? Então, sendo ele absolutamente incompetente, e onde que eu vou achar isso? Lá no 62 do CPC, tá? Ou estando impedido, eu vou achar lá no 144 do CPC, para atuar no processo, a sua participação torna então aquela tutela, aquela decisão proferida como imprestável, tá? E ela viola o ordenamento jurídico. Eu quero que vocês tenham atenção a um ponto importantíssimo. Olha o que foi dito no inciso: juiz impedido ou juízo absolutamente incompetente. Isso quer dizer o quê? Se o juiz for suspeito e não impedido, e os casos de suspeição, ele vem lá no 145 e não 144 do CPC, ou se o juiz for relativamente incompetente e não absolutamente incompetente, e aí vem lá no 63 do CPC, esses vícios da incompetência relativa e da suspeição, eles vêm a ser sanados pela decisão judicial que fez
a coisa julgada. Então, eles não podem ser invocados em sede de ação rescisória. Então, é o primeiro ponto que a gente tem que ter bastante atenção quanto à nomenclatura. No inciso 3º, diz que cabe a rescisória quando resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou ainda de simulação ou colusão entre as partes a fim de fraudar a lei. Esse 3º inciso, pela doutrina, ele é considerado como conduta inadequada da parte, né? Então, a existência de dolo, a existência de coação por parte daquela parte que venceu o litígio, né? A parte vencedora do litígio, em detrimento da parte vencida, da parte sucumbente, ou ainda quando ficar comprovado que houve uma simulação, né, ou uma colusão entre as partes aí para fraudar a lei, né, que é possível as partes simularem, né, fazerem um acordo para fraudar a lei. Quando isso for constatado, é perfeitamente possível o ajuizamento de uma ação rescisória. Lembrem-se, é uma ação rescisória, tá? Aqui, o que se resguarda nesse inciso? A boa-fé. Então, aqui fica resguardado a boa-fé das partes, a boa-fé em relação ao processo, isso que fica sendo garantido no inciso 3º. O inciso 4º, ele traz ofender a coisa julgada. Então, se a decisão proferida ofende a coisa julgada, é passível de ação rescisória. Bom, a coisa julgada, a gente sabe que ela impede a rediscussão. Fez coisa julgada, impede a rediscussão daquela decisão que foi dada. Simplesmente ela é preclusiva, interrompeu, acabou aquela questão, já está julgado. Eu tenho que me conformar com a sentença que foi dada no processo. Se ela transitou em julgado, acabaram todos os recursos, eu não tenho mais o que fazer, ela vai transitar em julgado. Bom, se houver uma propositura de uma segunda demanda com o mesmo teor, entre as mesmas partes, simplesmente eu tenho um obstáculo intransponível. Aquilo já foi julgado, existe coisa julgada em relação àquilo, tá? Então, essa segunda demanda proposta para rediscussão do mesmo tema, ela estaria infringindo a coisa que já foi definitivamente julgada. E aqui, nesse caso, então, nessa segunda demanda, caso ela venha a ser julgada, ela pode ser desconstituída, essa segunda coisa julgada, porque já existia uma primeira coisa julgada, tá? Então, ela é passível de desconstituição. Vocês vão me perguntar, tá, mas como assim? Bom, eu tenho uma coisa julgada, ninguém falou, ninguém aventou essa coisa julgada que existiu, é outro juiz, daqui a pouco um outro juízo, e julga-se novamente, mas no momento em que se constatar que aquele caso já estava julgado, essa segunda decisão, ela pode ser desconstituída pela coisa julgada. Agora, cuidado, existe uma divergência aqui na doutrina. Por quê? Para eu entrar com a ação rescisória, eu tenho um prazo de 2 anos, certo? 2 anos é um prazo decadencial. Depois desses 2 anos, eu não tenho mais a possibilidade de entrar com a ação rescisória. Muito bem, a doutrina aqui se biparte. O que diz a doutrina? A doutrina diz o seguinte: se eu tiver essa segunda coisa julgada, que nós falávamos há pouco, e já passou o prazo de 2 anos para eu entrar com a rescisória, vai valer qual? A primeira coisa julgada ou a segunda coisa julgada? Alguma vai ter que valer, porque já passou o prazo para eu desconstituir. Então, aqui a doutrina, ela se divide, tá? Então, o Marinoni, a professora Ada Grinover e o professor Pontes de Miranda, ele diz que valerá a segunda coisa julgada em detrimento da primeira. Então, a primeira vai ser desconsiderada e vale a segunda. Passou o prazo, tá? Agora, a professora Teresa Rudalvin Vambier, que até ela foi a relatora do anteprojeto do CPC de 2015, que nós temos agora, ela diz que
tem que necessariamente valer a primeira coisa julgada, porque a segunda, no entender da professora Tereza, ela simplesmente é inexistente. Ela não poderia nunca ter sido julgada porque já havia um primeiro julgamento. Então, nós não temos uma posição unânime, uníssona na doutrina, então nós temos que cuidar dessa peculiaridade. Isso, é óbvio, não vai cair numa prova objetiva, num concurso ou numa prova da OAB, mas numa prova dissertativa, perfeitamente possível de se questionar essa questão. E aí, o que a banca vai esperar de vocês? Que vocês respondam os dois enfoques, os dois aspectos. Bom, o inciso 5º traz violar manifestamente norma jurídica, tá? Essa norma jurídica, ela pode ser tanto de natureza constitucional quanto de natureza de legislação normal, infraconstitucional, tá? A decisão baseada, agora cuidado, uma decisão baseada em uma lei que foi posteriormente tida por inconstitucional, por uma ação direta de inconstitucionalidade, aí ela vai comportar ação rescisória. A regra geral aqui é que os efeitos sejam ex tunc dessa ação declaratória de inconstitucionalidade. Então, como retroage, como é ex tunc, tá? Então, aquela decisão baseada nessa lei que foi considerada inconstitucional, ela era inconstitucional ao tempo da decisão, ex tunc, tá? Então, essa decisão, ela tem que ser rescindida. É possível rescindir através desse inciso, tá? Mas, olha o seguinte, aqui a questão do efeito ex tunc vai depender da modulação dada pelo STF, porque a gente sabe que as ações declaratórias de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, no caso, ação direta de inconstitucionalidade e declaratória de constitucionalidade, elas devem ter efeito ex tunc, tá? Retroage. Porque ela nasceu inconstitucional, ela não se tornou a partir de um determinado momento. Mas existe a possibilidade, a fim de resguardar a segurança jurídica do Supremo Tribunal Federal, ao declarar essa inconstitucionalidade, declarar que essa constitucionalidade a partir do dia tal para frente e não considerar essa retroação máxima à data da edição da lei. Então, tem que se ter atenção a partir, isso chama-se modulação dos efeitos. O STJ, ele vai modular esses efeitos, quer dizer, essa lei é inconstitucional a partir de tanto. Para que ele faz isso? Por que ele faz isso? Porque às vezes as questões, existem tantas questões decididas sobre a égide daquela lei que simplesmente causariam um tumulto na segurança jurídica se ela fosse declarada desde o princípio como inconstitucional. Então, cuidado aqui, tá? Esses efeitos ex tunc, pero non mucho. Às vezes pode dar alguma confusão. O inciso 6º. O inciso 6º traz o seguinte: for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória. Então, o inciso 6º, ele trata da prova falsa. Então, o julgamento depende do conhecimento adequado dos fatos da causa, né? Então, há necessidade aqui da decisão ter um nexo de causalidade entre a prova falsa e a decisão. Porque se eu tenho uma prova falsa ali nos autos, mas a decisão não se baseou nessa prova falsa, não tem como eu propor uma ação rescisória. Eu tenho que dizer que para propor uma ação rescisória com base nessa prova falsa, ela tem que ter sido fundamental e importantíssima para que o juiz tomasse aquela decisão. Então, ele tomou a decisão com base em uma prova falsa. Tem que mostrar esse nexo causal. Sem ele, não tem como entrar com a rescisória nesse item. No próximo inciso, diz lá, obtiver o autor posteriormente ao trânsito em julgado prova nova, cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso capaz por si só de lhe assegurar um pronunciamento favorável. Esse inciso aqui, ele fala da
prova nova, né? Algo que ele ignorava ao tempo da ação. Então, a existência de uma prova não utilizada pelo simples fato dela ter sido desconhecida da parte naquele trâmite, naquela ação, tá? Que essa prova nova, que é desconhecida da parte, ela for capaz, segundo ponto, ela for capaz de alterar, né, a compreensão dos fatos envolvidos e trazidos naquela lide, essa prova por si só ser possível um resultado ao contrário, um resultado novo, se ela fosse considerada, o resultado seria totalmente outro. Então, aqui, e um totalmente outro e favorável ao autor da ação rescisória, claro, que ele só vai entrar com a rescisória se essa prova nova lhe favorecer e ela for capaz de transmutar aquela decisão a seu favor. Então, nesse caso, é passível a rescisória por esse inciso. O último inciso fala, for fundado em erro de fato verificável no exame dos autos. Esse erro de fato, ele ocorre quando a decisão admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato que de fato ocorreu, tá? Duas coisas, a decisão admite um fato inexistente, ela admite como verdadeiro, ou um segundo ponto, a decisão considera inexistente um fato que efetivamente ocorreu, tá? Aqui são necessários alguns requisitos colocados pela doutrina. Quais são? Primeiro, que a sentença esteja baseada nesse erro de fato. É a mesma questão que a gente falava ainda há pouco da prova falsa. A sentença tem que estar baseada sobre esse erro. Que esse erro possa ser apurado independentemente de produção de outras provas. Tem que ser prima facie. Eu tenho que olhar e tenho que enxergar o erro na ação rescisória. Não tenho que ficar abrindo uma nova dilação probatória, porque aí não tem cabimento, tá? Terceiro requisito, que sobre esse fato não tenha havido controvérsia entre as partes, não tinham litigado, não tinham se indisposto contra este fato, e que não tenha havido pronunciamento judicial sobre o fato, né? Então, aqui é um erro totalmente passível de trazer a rescisória. Bom, se eu for falar em legitimação ativa, quem é que pode propor a rescisória? Eu tenho aqui o autor, o réu do processo que deu origem à sentença. Qualquer um dos dois pode se sentir prejudicado para propor a rescisória. Tanto o autor quanto o réu, tanto os sucessores do autor quanto os sucessores do réu, tanto faz a título universal ou singular, né, testamento ou herdeiros necessários, ou pode ser proposta também por um terceiro juridicamente interessado, aqueles que poderiam ser considerados assistentes simples ou litisconsorciais, tanto do autor quanto do réu, tá? Então essas pessoas podem propor. Também é passível de propor, também tem essa legitimidade ativa o Ministério Público, tá? O Ministério Público que se tivesse de ter oficiado como custos legis e não foi. Ele devia ter sido chamado àquela lide e ele não foi, ele não atuou no processo, então passível de propor a rescisória. Se a sentença, nesse caso, que o Ministério Público tivesse que participar do processo, ele era custos legis e não foi, ele vai ter essa legitimidade. Se a sentença for fruto de simulação, colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei, né? Ele é custos legis, ele tem que cuidar da lei. Ou quando tiver sido parte no processo originário, o Ministério Público pode ter atuado no processo originário, ou nos demais casos em que o sistema decorra a necessidade de sua atuação. E contra quem se propõe a rescisória? Bom, contra todas as partes que figuraram no processo originário. Então, o polo passivo, todo mundo que figurou no processo originário, que não for o autor da ação, ele tem que compor o polo passivo, tá? E aqui é um litisconsórcio unitário necessário. Então, melhor dizendo, um litisconsórcio necessário
unitário, né? Uma vez rescindida a sentença, será para todos. Lembra, o litisconsórcio unitário é quando a decisão é igual para todo mundo, tá? E é necessário, tem que estar todo mundo junto, né? Os requisitos da petição são os mesmos requisitos da petição inicial, que estão lá no 319, e o processamento. Na petição, eu tenho que formular 2 pedidos, necessariamente. Primeiro, a rescisão do julgado, é o juízo rescindens, então a rescisão daquela coisa julgada, e o segundo pedido, um rejulgamento, então é o juízo rescisório, tá? Só não vai ter esses 2 juízos, né, o rescindens e o rescisório, se for rescisória por coisa julgada. Então, se for rescisória por coisa julgada, eu não preciso ter o rejulgamento. Eu vou ter pura e simplesmente a rescisão daquele julgado. Bom, no procedimento, o autor deve depositar a importância de 5% sobre o valor da causa, que vai se converter em multa no caso da ação for tida por inadmissível ou improcedente por unanimidade. Cuidado, os requisitos são muito detalhados e daqui a pouco numa prova objetiva a gente se perde, tá? Então, essa multa ela vai reverter para o réu, né? Se for julgada inadmissível ou improcedente por unanimidade, essa multa de 5% sobre o valor da causa reverte para o réu. E esse depósito ele não pode superar 1.000 salários mínimos. Então, é 5% sobre o valor da causa, mas não ultrapassa 1.000 salários mínimos. É um teto, tá? Não se aplica o depósito da multa se for a Fazenda Pública que entrou, se for o Ministério Público, a Defensoria ou se a parte gozar de AJG, na legitimação ativa, né? Aquele que propôs a demanda. A falta do depósito, se não forem essas pessoas aqui, vai acarretar o indeferimento da ação rescisória, certo? Ela não tem efeito suspensivo, é uma coisa muito importante de ser pontuada, com base no 969 do CPC. Em regra, que ela não tem o efeito suspensivo. É possível uma tutela provisória de urgência? Sim, é possível. Mas aí vai ser uma questão excepcional, tá? Se for julgado procedente o pedido, então o autor da demanda acertou, foi julgado procedente, houve algum dos vícios aqueles do 966, o tribunal vai rescindir a decisão proferindo um novo julgamento, se for o caso, que não seria no caso da coisa julgada, né? Se for procedente, então, a ação, ela será restituído aquele depósito feito pelo autor no valor de 5% sobre o valor da causa até 1.000 salários mínimos. E se for improcedente, o valor, como eu já disse, vai reverter para o réu. Da decisão da ação rescisória, ela cabe recurso especial, extraordinário e embargos de declaração. E, por fim, esse direito a rescindir, como eu disse para vocês, ele se extingue em 2 anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Cuidado! Da última decisão proferida no processo, 2 anos do trânsito em julgado dela, tá? É um prazo decadencial. Se o último dia cair em férias, cair em feriado, aí é prorrogado para o primeiro dia útil seguinte. Por fim, é uma ação que deve ser proposta e deve tramitar nos tribunais, não é uma ação de juízo de primeiro grau. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se estiverem gostando do canal, por favor, se inscrevam, convidem a um amigo, indiquem a um amigo. É um prazer tê-los aqui comigo e muito obrigada por toda a atenção. Uma boa noite a todos.